Amém. Pode sentar, queridos. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso com Deus. Um tempo de manifestarmos a graça dele. Sabe, queridos, nós recebemos do Senhor algumas coisas. Nós recebemos do Senhor algumas coisas. Nós recebemos primeiro do Senhor a vida. Ele tem nos abençoado com a vida que nós temos. Ele tem nos abençoado com a família que nós temos. Tantas coisas que Deus tem nos dado. Mas, mesmo Ele dando coisas para nós, Ele continua no controle da nossa vida. Por que Ele está no controle da nossa vida? Para que nós possamos usufruir da maneira correta aquilo que Ele nos dá. Então, sempre quando o Senhor entrega alguma coisa a mim, a você, Ele está junto para nos ensinar a lidar com aquilo que nós recebemos. E muitas das vezes, essa forma de nós lidarmos com as coisas que Deus nos dá, nos habilita a receber outras coisas dele para continuarmos desenvolvendo a nossa intimidade com Ele, a nossa vida com Ele. Então, tudo que o Senhor te dá não é para tornar você independente, mas para tornar você dependente dEle, cada vez mais. Porque quanto mais Ele dá, mais dependente dEle nós nos tornamos, para viver aquilo. Quando Davi estava lá no meio das ovelhas, servindo seu pai, ele era simplesmente um cuidador de ovelha. Mas, de repente, um homem de Deus chega na casa dele, procurando pelos seus filhos. E esse homem de Deus, chamado Samuel, disse ter recebido uma revelação de Deus para ungir um dos filhos daquele homem, de Jessé, como rei de Israel. E, na apresentação dos filhos, vem o primeiro, vem o segundo, não é esse, mas o Samuel acho que é o primeiro. Mas Deus fala com ele assim, não é esse não, Samuel. Aí Deus, não é esse também, Samuel, não é esse. Samuel, Deus não vê como vê o homem. E o que acontece? No final da história, é aquele que não estava na casa, era aquele que estava lá no meio dos pastos, cuidando da ovelha, e era o menor da casa. Meios que Deus... Oh, obrigado, meu pastor. Meios pelo qual Deus quer revelar, quer mostrar a forma dele agir, o jeito dele agir. Por isso que a conexão com Deus é importante. Então, nós temos aqui, para essa palavra nossa, conectados com Deus. Conectados com Deus. Se você tiver uma vida de conexão com Deus, você vai poder perceber como Deus age e como Deus quer agir, não só na sua vida, como através de você. Então, quando eu estou conectado com Deus, eu consigo perceber como Deus trabalha em nós, como Deus trabalha na minha vida, como Deus quer trabalhar na nossa história. Mas isso requer uma vida de conexão, de intimidade com Deus. Não somente para receber de Deus, mas para se tornar uma pessoa útil a Deus. Uma pessoa útil a Deus. Uma pessoa que carrega não somente o nome dele, mas carrega o poder dele. Porque para nós realizarmos qualquer coisa em nome de Deus, nós temos que ter essa combinação. O nome de Deus e o poder de Deus para realizar. Tem pessoas que têm um nome, mas na hora o poder não vem, a coisa não acontece. Mas uma vida conectada com Deus, uma vida centrada em Deus, faz com que essas duas coisas aconteçam na minha vida e na sua vida. Mas eu preciso desejar isso. Eu preciso buscar isso. Eu preciso me esforçar para isso. Porque, querido, a nossa carne, ela luta contra.
Então, a nossa carne, ela luta contra. Ela tenta assumir o controle natural da vida. Ela quer controlar a nossa vida de uma forma natural. Mas no natural, nós não vamos experimentar o sobrenatural, que é o que realmente importa para nós que nascemos de novo, que não andamos mais segundo a carne. Por isso que a Bíblia fala isso, nós não andamos mais segundo a carne. Nós andamos segundo o Espírito. E essas coisas espirituais têm que prevalecer em nós. Mas, Maurício, pastor, como isso acontece? Como isso acontece? Primeiro, olha só, gostaria que você prestasse atenção numa coisa. Quem é Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Então, não é explicar quem é Deus, é quem Ele é para mim. Deus é meu Pai, Deus é o meu Criador. Não tem como explicar Deus. Não tem como nós falarmos tudo de Deus, a não ser aquilo que Ele já se revelou. Então, tem a revelação de Deus geral, que nós chamamos assim, que Deus se revela pela natureza, se Deus se revela pelas coisas criadas, se revela de todas as formas. E tem a revelação especial de Deus, que é quando Ele se revela pela sua palavra. É a forma de Deus se revelar a nós, é a revelação especial, pela sua palavra, por aquilo que está escrito, por aquilo que Ele disse ser para nós. Então, dentro dessa revelação de Deus especial, Ele tem os atributos de Deus, que são atributos não comunicáveis, que é a essência dEle, né? Que é um Deus eterno, é um Deus que não tem princípio, não tem fim. É um Deus todo-poderoso, o Deus onipotente, é o Deus onipresente, que nós não somos onipresentes, nós não somos onipotentes. Nós somos eternos a partir da criação, que nós fomos criados, nós nos tornamos pessoas eternas. Mas nós temos um início. Deus não tem início e não tem fim. A grandeza de Deus, Deus é um Deus ilimitado. São atributos de Deus, só Ele tem isso. Tá? Tem outros, mas... E tem os atributos de Deus comunicáveis, que Ele comunica conosco. E é através desses atributos comunicáveis de Deus que nós somos reconhecidos, que nós somos trabalhados pelo Espírito Santo para manifestar. E manifestando esses atributos comunicáveis de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, vivendo isso inteiramente. Porque eu vou manifestar a natureza do meu Deus, do Deus que me criou. A essência dele derramada em nós. Entende isso? Então, nós precisamos buscar isso. Quais os atributos comunicáveis Deus derramou sobre mim? Ele quer que eu viva isso como filho dele e como igreja do Senhor. Então, para isso, eu preciso ter uma vida de conexão. Estar conectado com Ele. Para cada momento da minha vida, revelar essas características, essas qualidades de Deus, através da minha vida. E quando eu olho para isso, eu vejo uma revelação de Jesus, por exemplo, como próprio Deus. Jesus, ele revelou todos os atributos de Deus, tanto os atributos eternos dele, os não comunicáveis como os comunicáveis. Mas ele deixou para a igreja a mesma coisa que Deus colocou em nós quando nos criou, os atributos comunicáveis. Essa é a marca da igreja, essa é a sua marca. Se você tiver uma vida, se eu tiver uma vida de conexão com Jesus, com o Espírito Santo, certamente isso vai se manifestar de maneira natural na minha e na sua vida. E aí Deus se revela a nós. Deus zela por isso. Deus quer isso. Por isso que ele fala assim, sede santos. Porque eu sou atributo comunicável de Deus. A sua santidade. E ele torna a igreja dele santa através desse atributo. Entende? Conhecereis a verdade e a verdade vos
atributo comunicável de Deus, verdade. E Ele manifesta isso através de Jesus. E Ele confirma isso na sua vida, na minha vida, através do Espírito Santo. E aqui que eu vou marcando a minha vida, a minha história, comunicando aquilo que eu recebi de Deus. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Quando você entregou sua vida a Jesus. Então você pode dizer assim, eu sou santo. Porque meu Deus é santo. E o Espírito dele comunica com o meu Espírito que eu sou santo. Eu sou separado, eu sou escolhido para manifestar a glória dele na minha vida. Então, quando nós fugimos, ou nós não assumimos essa responsabilidade, às vezes por orgulho ou por timidez. O que vão pensar de mim? Eu vou sair dizendo por aí que eu sou santo. Quem não conhece o sentido da palavra, o propósito dela, realmente vai pensar isso. Porque santo é aquele perfeitinho. Não, nós somos santificados pela palavra do Senhor, todos os dias. E nós temos esse atributo de Deus em nós, pela sua graça e misericórdia, que manifesta essa santidade a nós. Então, a palavra de Deus vai dizer assim, que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Atributo de Deus derramado sobre a igreja, sobre a sua vida. E transforma você nessa pessoa. Transforma você nesse filho. Queridos, essa é a marca da igreja. Mas se eu viver uma vida desconectada de Deus, eu vou revelar coisas da minha antiga natureza. E a Bíblia diz que nós já morremos para a antiga natureza. Não tem mais uma conexão com a nossa velha vida. Foi cortada essa conexão. Porque a conexão, ela te leva, te direciona para um sentido. Ela tem que te direcionar. Então, a conexão antiga da nossa vida nos direcionava para a morte. Estávamos conectados com as trevas, como nós falamos aqui. Porque nós estávamos mortos. E nós revelamos características de pessoas mortas. As nossas obras eram obra de pessoas mortas. Ou seja, nada de útil. Isso quer dizer, nada de útil. Mas, quando ressuscitados com Cristo, nós passamos a revelar uma outra natureza. Nós agora estamos conectados com as coisas do céu, com as coisas do Espírito, com a palavra revelada de Deus a nós. E nós passamos a viver essa verdade. Então é assim, nós éramos, mas agora nós fomos trazidos. Deus é perfeito. E Ele vai nos aperfeiçoando conforme essas características, esses atributos que Ele colocou em nós, que agora temos a sua imagem e semelhança através dEle. Então, quando eu olho para a igreja, quando eu olho para você, eu vejo assim, lá está um povo redimido, lá está um povo santificado, lá está um povo que vive na verdade, lá está um povo que vive na luz do Senhor, por causa desses atributos comunicáveis de Deus, sua santidade, sua justiça, a sua misericórdia, a sua verdade, o seu amor, a sua sabedoria. E nós vamos vivendo isso. Então, quando a igreja olha para nós, o mundo olha para a igreja, nós olhamos para a igreja, o que eu vejo? Eu vejo que a igreja tem tudo o que nós precisamos. A igreja é a única representante de Deus legal nessa terra. Porque só ela pode comunicar isso. É através da igreja. A igreja é a única voz de Deus nessa terra. Por quê? Cristo é o cabeça da igreja. Só tem uma mente, uma pessoa que dirige a igreja, Cristo. Não tem nenhuma outra instituição que se chama pelo nome de Deus na terra, a não ser a igreja.
Por melhor que seja o trabalho A, trabalho B, não é igreja. Não é. Tem que estar ligado à igreja de Cristo na terra. Tem que estar ligado à igreja de Cristo na terra. Às vezes é difícil nós falarmos isso, mas essa é a verdade. Pode fazer qualquer coisa, desde que você faça em nome de Cristo Jesus, como igreja de Cristo na terra. Amém? Então, olha só o que nos diz o Levítico 19, 2. Levítico 19, 2. Porque, olha o que ele diz. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Santo sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Olha a ordem que ele dá. Então, Deus é santo, ele não pode ser atingido pelo pecado. Então, o seu pecado não atinge Deus. O meu pecado não atinge Deus. Fica tranquilo. Você não vai manchar Deus com o seu pecado. Pelo contrário, a santidade dele que te cura, que te liberta. Então, essa é a marca do nosso Deus, a sua santidade. A santidade dele nos purifica. Mas, para que eu me aproxime dele, para ser santificado, existem duas coisas que precisam acontecer: arrependimento e confissão. Essas são as exigências para você se aproximar de Deus, para ser santificado por Deus, para ser perdoado por Deus. Arrependimento e confissão. E abandono. Porque quando o Senhor Jesus manifesta a sua santidade, ele nos purifica e nos cura. E aquilo que ele tirou de nós, não volta mais. Porque nós passamos a carregar uma marca, a marca da sua santidade. E o santo, o santificado, ele não quer ser manchado pelo pecado. Porque o pecado vai me desconectar de Deus. Vai me separar de Deus. Entende? É o que Isaías diz. Que os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confissão. Manifestação da santidade. Aproximação de Deus. Estarmos verdadeiramente conectados com ele e com a sua santidade. Mas Deus também trabalha em nós com a sua justiça. Atributo de Deus. Comunicável. De Deus. A sua justiça. Olha o que diz 1 João. Melhor dizendo, Isaías 45, 21. Isaías 45, 21. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho, todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem? Desde então o anunciou. Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu. Deus, justo e salvador, e não há fora de mim. Deus, justo e salvador. Então, a justiça de Deus vai trabalhar também na nossa justificação e na nossa salvação. Então, quando eu falo que eu estou conectado com o Senhor, é porque Ele me justificou. Ele me purificou, Ele me julgou e me tornou santo, me tornou inculpável, porque a justiça dEle aplicou em mim, me inocentou. Ele levou sobre si o meu pecado,
Não é que o nosso pecado não teve paga. Foi pago. Teve pagamento. Nosso pecado não saiu de nós de graça, Jesus pagou. Mas ele fez justiça. Justiça requer julgamento. Pecado requer julgamento. Por isso que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Você está feliz com essa palavra? Então, aplauda o Senhor. Quero vocês aqui comigo. Então, querido, justificados, mediante a fé, nós temos paz com Deus, reconciliados. Essa justiça, mas isso vem desse atributo de Deus. Então, quando Deus nos separa e vai colocando em nós, vai reconstruindo em nós a identidade de filho, colocando isso na minha vida e na sua vida. Então, Deus vai comunicando isso. Então, quando eu falo que eu sou santo, eu estou comunicando um atributo de Deus derramado sobre a minha vida. Quando eu falo da santidade de Deus, eu estou falando de um atributo de Deus derramado em minha vida, colocado em meu coração através do Espírito Santo. 1 João, agora sim, 1 João 4, 7 e 8, que é a marca do amor, o atributo de Deus, amor. Então a Bíblia vai dizer lá em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas em 1 João, ele vai não somente nos dar, mas vai exigir que nós também compartilhemos desse amor. Amados, amemos uns aos outros. Entende como esse atributo, os atributos de Deus não é somente para a minha vida, mas é para compartilhar? Então, se o Senhor Deus comunica comigo os atributos dele, eu tenho que comunicar com vocês isso. Se comunicar com vocês, me conectar com vocês através desses atributos de Deus. E de maneira recíproca, você também comunica comigo através dos atributos de Deus. E nós, como igreja, vamos sendo marcados, evidenciados, visto por essas marcas, por essas conexões de Deus em nós. Então ele vai dizer assim: amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Na minha tradução está dizendo assim: porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, eu conheço a Deus porque eu me comunico com Ele através do amor. Eu estou conectado com Ele através do amor. Aí quando eu falo assim: meu irmão, eu te amo em nome de Jesus. Então você pode dizer que você ama seu irmão em nome de Jesus. Meu irmão, eu sou santificado em nome de Jesus. Meu irmão, eu ando na verdade em nome de Jesus. Eu amo a verdade. E você passa não só a amar a Deus, mas tudo que Deus faz. Aí eu passo a amar a natureza. Eu passo a amar os animais. Eu posso amar as coisas que Deus fez. Porque quando Deus criou as coisas, Ele criou por nos amar. Então, tudo que nós vemos na natureza, na revelação geral de Deus, manifesta o amor dele por nós. Amém? Então, Deus é bom. Você é bom? Sim, pode dizer que é. Você é bom. Porque o Senhor Deus comunicou contigo esse atributo. Conectou em você. Por isso que Jesus fala: você me chama bom? Bom é Deus, que me entregou a vocês. Bom é Deus, que me deu a vocês. Bom é Deus que se manifesta
através de mim, a vocês. Porque o que eu faço não sou eu, mas é Ele que faz através de mim. Por isso Ele é bom. Entendeu? Então, quando eu olho para vocês, vocês são muito bons. Vocês são muito bons. Porque eu posso ver a graça, eu posso ver o amor de Deus em vocês. Na nossa igreja, na nossa unidade, na nossa visão, no nosso cuidado um pelo outro. O amor. Eu posso ver isso. Porque quem não ama, não conhece a Deus. Não está conectado com Deus. Porque Deus é amor. E quando eu estava lendo isso aqui, interessante que não tem como não ser transformado por esse amor. É impossível alguém se conectar a Deus e não amar. É maior do que a pessoa. É maior que o pecado dela. É maior. Porque essa natureza antiga vai morrer. Esse amor vai matar aquela natureza antiga e vai ressuscitar uma natureza nova. Vai ressuscitar um coração que ama. Um coração bondoso. Vai ressuscitar um coração misericordioso. Um desejo pela presença de Deus. Um desejo pela busca pela santidade. Queridos, são 40 dias que nós estamos vivendo isso. E essas marcas vão começar a fluir na minha vida, na sua vida, na nossa intimidade. Porque nós estamos buscando isso de todo o coração. Nós estamos clamando por isso. Nós estamos aqui toda sexta-feira, querido. Você não veio na vigília ainda, venha. Toda sexta-feira nós estamos aqui de joelho, clamando como igreja, por esse avivamento, por esse derramar nas nossas vidas, na nossa igreja. E Deus tem nos visitado, querido. Cada sexta-feira tem sido sobrenatural o que Deus tem feito aqui. A forma com que nós estamos aprendendo essas coisas de Deus. Mas não fica por aí. Deus é misericordioso. Deus é gracioso. Êxodo 34:6. Olha lá o que nos diz Êxodo 34:6. Deus é sempre misericordioso. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós já teríamos sido consumidos. Por quê? Por causa do pecado. Quando Deus olha o pecado, Ele quer aniquilar o pecado. Mas aí, quando Ele vai aniquilar o pecado, está lá o Maurício. Aí ele, se eu destruir, eu vou destruir o Maurício também. Então, Ele age com misericórdia para que eu me arrependa, para promover arrependimento, confissão, e Ele me separar daquilo que me mata, que é o pecado, daquilo que me destrói, aquilo que me descaracteriza como filho dele. Então, quando Deus olha para um pecador, Ele olha assim e vê assim um filho destruído, desconfigurado. Aí o Espírito Santo vai lá, começa a falar. Aí você vai lá e começa a pregar. Você vai lá e começa a aconselhar. E o Espírito Santo vai trabalhando no coração do pecador. E ele vai percebendo que existe uma outra forma de viver. Que ele pode voltar a ser filho. Aquele filho pródigo, que sai de casa, leva tudo. Leva tudo. Para viver, para compartilhar com pessoas que ele não conhecia. Mas sabe o que foi isso? Busca pelo prazer. E, geralmente, as pessoas se afastam de quem as ama de verdade. Geralmente. Geralmente. Mas lá, ele conheceu a graça do Pai que estava no seu coração. A dor, o sofrimento, às vezes, quem fez a devocional hoje dos nossos 40 dias vai perceber isso. Que, às vezes, o lugar que nós chegamos, esse lugar de dor, de sofrimento, é a oportunidade que Deus tem para nos resgatar. Para mostrar realmente para nós
quem ele é. E aquele filho volta e encontrou o quê? Um pai misericordioso, gracioso, de braços abertos, esperando por ele. Graça, misericórdia de Deus nos acompanha. Êxodo, né? Vamos ler aqui, Êxodo 34, 6. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar, e grande em beneficência e verdade. Olha aí quem é Deus. Olha quem é o seu Deus. Olha a quem você está conectado. Mas quando eu estou conectado, eu manifesto isso. Percebe? Para você ter acesso a algumas coisas, usufruir de alguma coisa, você só usufrui porque há conexão. Nós estamos agora aqui transmitindo, né, o culto. Por quê? Porque nós estamos conectados a uma rede. Se essa rede falhar, o que nós podemos fazer para conectar? Nada. Com as pessoas que estão fora? Nada. Mas a conexão entre nós aqui continua. Porque essa conexão não precisa de forças externas. Não precisa do natural. Mas mesmo sem essa conexão da internet, nós podemos orar e as coisas acontecerem em qualquer lugar do mundo. Porque nós estamos conectados pelo Espírito Santo a todas as áreas, a todas as esferas do mundo. Porque Jesus disse: foi-me dado todo o poder no céu, na terra. Vão em meu nome. Filipe estava em um determinado lugar. E o Espírito Santo arrebatou ele para outro lugar. Para ele falar para um eunuco. Por causa de uma pessoa. E não precisou da internet. Só precisou do poder do Espírito Santo. Entende, querido? O que está derramado sobre a sua vida? Sobre a minha vida? Por que nós estamos conectados com Deus? Por que nós somos conectados com o céu? E agora, nesse momento, nós gostaríamos de orar por cada um de vocês. Por esses 40 dias, nós chegamos na metade. Hoje é o nosso 21º dia. E eu tenho pedido a Deus: Senhor Deus, começa a mostrar. Comece a mostrar, Senhor. Abre os nossos olhos para nós observarmos e vermos o que o Senhor tem feito. Eu sei o que o Senhor está fazendo. Mas tem pessoas que ainda não estão vendo, Senhor. Alcance-nos com a Tua graça, que essa conexão com o Teu Espírito Santo possa nos levar a romper, alcançar lugares mais altos.